começar a ver os objetivos de mama 1. Primeira coisa, ele quer que veja os aspectos anatômicos da mama, a localização, sintopia, aí tipo, é perto de que ele tá localizado. Então, vamos lá. A mama, ela fica, geralmente, da segunda costela até a sexta. Entre a segunda e a sexta costela, a mama fica. E ela tem, a localização dela, ela fica medialmente entre a segunda e a sexta costela e lateralmente entre o externo, né, o externo e a linha hemiaxilar, linha média axilar. Então, ela vai estar aqui entre a segunda e a sexta costela e entre o externo e a linha hemiaxilar. Então, essa é a localização da mama. Em relação ao composto dela, ela é composta por um tecido túbulo acinal. O que é isso? Ácino é o tecido que forma as glândulas. Se ele vai formar as glândulas, ó, dá uma olhadinha aqui. Essas partezinhas aqui, ó, são os ácinos, certo? E eles vão estar divididos nessas partezinhas aqui. Essa parte aqui vão ser os túbulos. Então, o que é a constituição da mama? Ela é, basicamente, se você olhar, ó, túbulo, por conta da divisão, acinar, por conta dos ácinos, que são as glândulas que vão produzir o leite, né, no período de lactação. Então, assim, existe um tecido, se você olhar aqui branquinho, aqui no meio, esse tecido branquinho, ele é um tecido fibroso que dá suporte à mama. O que é esse tecido fibroso? Ele são os ligamentos suspensores da mama. Eles vão suspender a mama, eles vão deixá-la mais firme, tá? Então, a gente já viu a constituição, ela é túbulo acinar, túbulo por conta da divisão, acinar por conta das glândulas, e esses túbulos são divididos por ligamentos fibrosos que constituem o ligamento suspensor da mama. Pronto. Aí, o que acontece? A gente tem o ácino, que no caso são as glândulas, e esses ácinos, eles vão fazer um caminhozinho até a nossa papila mamária, né? Aqui eu tenho a minha papila mamária e aqui eu tenho a areola. Então, na papila mamária vai ser a região central da mama, normalmente ela fica no centro e ela fica rodeada pela areola, né? A areola, ela é constituída por uma região amarronzada ao redor da papila e por esses pontinhos aqui, ó, que são as glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas, elas servem para lubrificar a mama, certo? Principalmente durante a amamentação. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece com... Vou conseguir diminuir aqui. Com a parte histológica. Vamos ver como é que funciona. E que faltou falar foi exatamente, ó, a gente tá lá, os túbulos dos ácinos, né, que constituem a mama. Aqui a gente tem a gordura e a gente tá confluindo para a papila, como eu falei. Aí, como é que essa secreção, esse leite, né, produzido nessas glândulas mamárias, chegam até a papila? Através dos ductos lactíferos, que são o caminhozinho para que ela chegue até a papila. E entre os ductos, essa parte branquinha aqui, a gente vai chamar de seios lactíferos, que é também a região de confluência aqui desses ductos. Então, dentro dos seios lactíferos tem os ductos lactíferos. O ducto é exatamente por onde o caminho que o leite passa. E os seios é a região entre os ductos. Aí vamos entender isso, como é que são as doenças da patologia pra gente poder depois olhar a parte histológica. Vamos lá. Eu tenho as alterações fibrocísticas. Essas alterações, elas podem ser cistos, podem ser dor, podem ser nódulos. São as alterações fibrocísticas. Ela acomete cerca de 80% das mulheres e geralmente elas têm a ver com as alterações cíclicas, ou seja, a ver com o período menstrual. Então, ela tem a ver também com a questão da involução do tecido glandular. Tipo, um tecido de glândula que involuiu, ele tende a formar alguma alteração fibrocística, como o nome já diz, ó. Fibro, ele vai estar endurecido, ele vai estar, quando o tecido vai estar endurecido. E cístico, quando ele, tipo, cria um espaço dentro dele e muitas vezes esse espaço acaba guardando algum tipo de secreção. Por isso que quando a gente faz um ultrassom, a gente vê uma imagem anecoica, uma imagem escura. E muitas vezes, no caso de um cisto, a gente não vai precisar fazer uma cirurgia. A gente, só se a paciente estiver se incomodando muito, aí a gente pode fazer a drenagem desse cisto, porque pode ser que ela esteja sentindo dor, ou se incomode por questão estética mesmo, de ficar muito grande, alguma coisa assim. Mas ele não tem, não é uma alteração maligna, é uma alteração benigna. E o fibroadenoma, ele é o segundo tumor mais frequente da mama, só perde para o carcinoma, mas ele também é benigno. Ele é o epitélio glandular, ou seja, a glândula que sofre uma alteração e acaba aumentando de forma irregular, promovendo esse tumor, que é o fibroadenoma. Ele também é benigno, não é câncer. Nessa imagem aqui do Robbins, ele fala mais ou menos onde é a tendência de ocorrer cada tipo de lesão. E se a gente olhar, ó, os cistos, eles tendem, aqui ó, cisto, ele tende a acontecer aonde? Nos ductos.
nos ductos lactíferos. E já o fibroadenoma, ele tende a acontecer no estroma lobular. Lembrando que quando uma mulher ela amamenta, a tendência é que o estroma praticamente desapareça. E o estroma desaparecendo, a constituição da mama vai ser basicamente por lóbulos. Então, assim, por isso que ocorre uma diminuição muito grande do risco de fibroadenoma em mulheres também que já amamentaram, porque a constituição da mama muda, tendo uma diminuição desse risco. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem um tecido mamário normal. A gente vai observar, tá vendo essas partes branquinhas? É o formato de glândulas, são os ácidos. Então, a gente vai ter aqui um tecido mamário normal. O que é que ocorre quando a gente tem um fibroadenoma? Lembra que eu disse fibrose, ele vai estar o quê? Endurecido. Então, aqui, ó, a gente percebe um tecido todo como se fosse contínuo. Ele tá fibroso. Você vê que é um tecido que não teria a mesma mobilidade. Essa parte branquinha aqui do lado direito da tela, esquerdo. Eu tô de frente, seria o meu lado esquerdo. A gente vê espaços. Então, isso dá ao tecido mais maleabilidade. Enquanto aqui no fibroadenoma, a gente vê um tecido denso, fibroso. Então, assim, esse aqui, né, a gente consegue ver a diferença. O que é que a gente viu lá? Que o tecido mamário normal, ele é composto por um tecido túbulo acinoso, um tecido glandular. Então, a gente vê que aqui no lado direito, a gente observa um tecido fibroso, que não é normal do tecido glandular. Outra coisa que no tecido mamário, a gente observa também muito tecido adiposo, a gente tem gordura. Então, nessas partezinhas aqui que são de gordura, a gente vai observar diferença, que ele praticamente